noite! A sumida apareceu. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento narcisista. Você que está vendo a live gravada, adianta um pouquinho que eu vou falar com as pessoas que estão chegando, receber a convidada da noite, dar boas-vindas e fica aqui prontinho para receber esse conteúdo maravilhoso. A Ed já chegou aqui, seja bem-vinda, Ed Gonçalves. Então, hoje a gente vai falar sobre relacionamento narcisista, um assunto muito de extrema importância. Me fala se o meu áudio tá bom, se tá tudo certo. Oi, Cris, seja bem-vinda. Pan, eu não sei o seu nome, mas seja bem-vinda também. Amém, querida. Então, esse assunto é de extrema importância, porque existem pessoas que estão em relacionamentos abusivos com narcisista, não conseguem sair, que é um relacionamento muito abusivo, e muitas vezes a religiosidade nos prende nesse lugar, que não tem uma mudança, não vai existir uma mudança. Então, a gente precisa saber quem são essas pessoas, para que a gente possa se defender delas. Cida, seja bem-vinda. Val, seja bem-vinda. Marise, seja bem-vinda. Nossa, amei ver vocês aqui. Adi Gonçalves já chegou. Que bom, que bom. Oi, Pamela. Isso aí, agora eu sei seu nome. Então, gente, eu vou convidar a Adi agora para ela entrar com a gente. E vamos começar a compartilhar. Antes que eu chame ela, eu vou compartilhar com algumas pessoas que eu conheço, para que as pessoas já venham, no máximo 5 a 7 pessoas é o suficiente. E a gente já vai começar o nosso bate-papo de extrema importância, né? Vamos lá, deixa eu convidar a minha convidada especial hoje, que é uma psicanalista. Já mandei o convite para ela, esperar ela entrar. Cadê você, Cris? Di Gonçalves, boa noite, Boa querida. noite! E aí, como é que tá essa expectativa para falar sobre esse assunto? Muita expectativa, né, Edna? Muita Sim. expectativa. Vai ser uma noite de muito conhecimento, de muito acolhimento. Vai ser poderoso. Muitas vezes as pessoas que vivem nesse relacionamento, elas têm muita culpa, né? Elas carregam uma culpa de que tudo que tá dando errado é culpa dela e aí ela se submete cada vez mais ao abusador. Então é muito importante que você saiba com quem você está lidando. E eu chamei a Di Gonçalves porque ela está se especializando cada dia mais nessa área. Eu, como terapeuta, eu trato sim do emocional, mas geralmente eu trato da vítima que já saiu do relacionamento ou está saindo para fortalecer o emocional, mas eu não tenho uma especialização nesse assunto. Por isso eu chamei ela para que ela traga para vocês esse conhecimento. Disse apresente para a gente. Boa noite a todos. É um prazer, Edna, estar aqui com você. Eu queria agradecer pelo convite, dizer que eu me sinto honrada, né, pelo convite. E é um prazer poder compartilhar, né, de conhecimento, de experiências, né? E vamos, a gente vai, vamos fluir aqui essa noite, vamos o que eu puder, né, compartilhar com vocês, o que eu puder fazer para tirar dúvida. Quem tiver perguntas, né, pode mandar aí, a gente vai. Nós estamos aqui Aqui essa embaixo noite tem um chat, para conhecer mais, né, aqui Edna? Eu embaixo falo tem um assim, chat. Sim, o conhecimento sobre esse assunto é a única arma que a gente tem para se proteger. Quanto mais você isso. conhece sobre o assunto, mais protegido, mais protegida, né? Você vai se sentir, você vai ser, né, mais protegida. Aqui embaixo tem um quadrinho, eu acho que tem um quadrinho assim que é especificamente para fazer pergunta, mas quem não souber usar esse quadrinho da pergunta, coloca a pergunta aqui que a gente vai vendo e respondendo, tá bom? Isso. De, tu sabe que eu já guardei um monte de perguntas aqui para fazer, né? Sim. Sobre o narcisista. E uma das primeiras que eu tenho é como ter certeza se a pessoa é narcisista.
Porque, assim, eu posso confundir, né, com um psicopata ou simplesmente com uma pessoa que abusa, que se aproveita. Então, a gente precisa pelo menos ter algumas pistas para ter um pouco de certeza de se a pessoa é realmente narcisista. Perfeito. Então, para que a gente tenha certeza, né, que essa pessoa se encaixa dentro de um transtorno de personalidade, é preciso avaliar com critérios, né? Existem características relacionadas a esse transtorno. Então, só quem pode realizar um diagnóstico é um profissional. Então, o diagnóstico é feito por um profissional baseado no DSM-5, onde ele coloca ali características, né? A pessoa com esse transtorno ela tem que se encaixar em pelo menos 5 das características impostas pelo DSM-5. Mas é engraçado, Edna, é comum a pessoa que está vivendo um relacionamento com uma pessoa narcisista, ela vai identificar, porque eles têm um padrão de comportamento rígido, constante. Então, é muito comum uma pessoa que está passando por um relacionamento, que ela está vivendo um relacionamento com uma pessoa narcisista, quando ela vai pesquisar, quando ela vai ouvir uma história, um testemunho, quando ela vai ler um assunto relacionado ao transtorno de personalidade narcisista, ela vai se ver naquela história. Ela vai falar, meu Deus, isso aqui sou eu. Porque eles seguem um padrão de comportamento, sempre um padrão rígido e constante de comportamento. Seguindo as fases, né, do love bombing, que é a fase da idealização, depois a desvalorização, triangulação, o descarte e o hoovering, sempre nessa ordem. Então, a pessoa, ela vai saber, Edna, ela vai saber, quanto mais ela pesquisar. Ele sempre vai usar o mesmo padrão. Ou será que o narcisista ele não fica esperto, assim, tipo, se ele perceber que a pessoa está estudando sobre ele não muda o comportamento? Eu já pensei sobre isso. Boa pergunta. Ele não vai mudar, Edna, porque ele acredita que a maneira como ele pensa, que ele se posiciona, que ele age em sociedade com o outro, é a maneira correta. Ele não vê nada de errado no comportamento dele. Por isso que nós não tratamos transtorno de personalidade narcisista como uma doença, como uma patologia. Não, é uma maneira que ele se enxerga, que ele se coloca na sociedade, a maneira que ele pensa, a maneira que ele se enxerga, é a maneira que ele age. E sempre com essa postura de grandiosidade, de altivez, de arrogância, né? Essa pessoa com transtorno de personalidade narcisista, uma das características assim muito marcantes, né? Muito fortes nessa pessoa é a falta de empatia, essa necessidade de adoração, ela sempre vai precisar da validação do outro, né? Ela tem uma necessidade de ser adorada, de ser... qual que é a palavra? Me foge a palavra agora. Ela precisa ser admirada. Ela tem essa necessidade de ser admirada. Então, e ela não tem empatia nenhuma, ela tem uma falta de empatia, essa necessidade de adoração, tudo nela é melhor. Então, você vai contar uma história para uma pessoa que tem esse transtorno, por exemplo, você fala, hoje meu dia foi ruim, ela vai te dizer assim, mas o meu foi muito pior, mas o meu foi muito pior, senão você não estava na minha pele. Então, dela sempre... Eu estava sempre vendo a aula, estava revendo as aulas. Essa pessoa também, ela pode ser muito invejosa, né? E ela não consegue disfarçar a inveja. Sim, a inveja é um dos sintomas. Eles são invejosos patológicos. Eles sempre vão invejar a outra pessoa e também eles vão ter eles acham que todo mundo inveja eles, porque por eles serem esse padrão de grandiosidade, de altivez, eles têm a certeza que eles são seres especiais, únicos, irrepreensíveis. Então, eles são seres invejados. Então, uma fala muito comum na boca de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista é: fulano tem inveja de você, fulano tem inveja de mim. Eu sou muito invejado. Mas ele é invejoso também. Ele é Muito muito invejoso. inveja, a gente chama Aí de inveja pensa que todo mundo, aí pensa que todo mundo tem inveja dele. Exatamente. Exatamente. Olha, Então, tem uma pergunta aqui da Patrícia Fernandes. Por que some e aparece e quer saber de tudo como se estivesse junto? oi, Paty.
tudo bem? Boa noite. Paty é minha amiga, um beijo, Paty. Então, esse comportamento de sumir, de desaparecer, é um comportamento de manipulação, é uma estratégia de manipulação. Nós vamos chegar nessa parte. E aí vamos seguir os passos, né? Assim, quais são os ciclos, né? As pessoas com transtorno de personalidade narcisista, elas seguem um padrão de ciclos, né? Como eu falei. Então, elas começam com a idealização, começam com o love bomb, né? Que é a técnica de manipulação que ela vai usar, que ela vai aparecer na sua vida com muita intensidade, com muita intensidade, ela vai te colocar num pedestal, te fazendo se sentir a Já quer pessoa mais casar, amada. Desculpa, não entendi. já pensa logo no casamento. Uma velocidade muito rápida, né? Muito intensa, muito rápida. Desconfiem de pessoas que cheguem na sua vida com essa intensidade, com essa velocidade, te colocando assim num pedestal. A intenção dessa pessoa narcisista é fazer com que você acredite que rolou uma conexão emocional. O que é mentira, porque as pessoas com transtorno de personalidade narcisista, elas não criam vínculos emocionais. Elas fingem um vínculo emocional para que aquilo favoreça ela mesma. Então, elas vão aparecer... Se tiver algo ali, sim, tudo se tiver algo ali que seja do proveito dele, então ele vai usar todas as suas táticas para poder tirar esse proveito que ele precisa, né? Exatamente. Então, vai se sentir a pessoa mais amada, mais desejada, mais importante. Ela vai se mostrar disponível o tempo todo. Ela vai estar disponível. Ela vai te chamar no WhatsApp o tempo todo. Vai fazer visitas surpresas no seu trabalho. Vai fazer visitas surpresas na sua casa. Ela vai te mandar presentes. E, na verdade, esse comportamento de idealização, ele está fazendo nada mais, nada menos você se apaixonar por você mesmo. Ele aplica uma técnica que nós chamamos de espelhamento. Você, a vítima, fornece todas as informações que ele precisa. Quando ele conhece essa vítima, ele começa a ganhar a confiança dela. Então, ela vai falar de toda a vulnerabilidade dela, de todos os medos, de todos os sonhos que ela tem. E ele vai usar as próprias informações que essa vítima está cedendo para poder descartar depois, para poder deixar ela assim da pior maneira possível mais tarde. Então é a vítima que acaba fornecendo todas as informações que ele precisa, porque ele faz o espelhamento. Então, aquilo que ele vê, ele nota em você, ele pega com você as informações, os seus sonhos, os seus medos, as suas vulnerabilidades, para usar contra você. Tá dando para entender, mais ou menos? Assim, ele usa, você fornece as armas para a pessoa narcisista. Tá, sim. Tá falhando um pouco, não sei se é a minha internet ou a sua, que tá um pouquinho... Fala aí pra mim, se é a minha internet ou a dela que tá um pouquinho ruim. Tá legal o meu áudio, tá? Vocês estão me ouvindo? A imagem, tá bom? Tá boa a imagem? Fala aí, gente, como é que tá o som? Eu tô te ouvindo, mas assim, tá bem embaçado. Aí eu não sei se é a minha ou é a tua. É a da Di, que tá um pouquinho ruim a internet. Mas tá dando pra te ouvir. Agora, outra coisa muito importante também, Di, é que o narcisista não precisa ser só um companheiro, né? Ele pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um companheiro de trabalho. Elas estão falando aqui que tá travando, não é melhor que eu saia, então, e aí entre de novo? Sai e entra de novo, pra ver se melhora. Ok, vou fazer isso. Gente, a gente precisa conhecer, sabe? Para não ser vítima desse tipo de pessoas que não tem sentimento, que não tem coração, né? Que se aproveita da sua vulnerabilidade para poder obter aquilo que ele quer, que é estar no pedestal, né? Que ele é uma pessoa super egocêntrica. É o ego dele que é fundamental, que é muito importante. Deixa eu ver aqui se eu preciso mandar o convite para ela de novo. Se você não for uma pessoa que supre o ego do narcisista, você não serve, né? Você não serve pra nada.
Vai, acho que agora melhorou, Di. Pode comentar como se comporta um líder religioso nesse perfil. As perguntas tá boa, viu, amiga? Como se comporta um As perguntas tá religioso? É o que a gente chama de narcisista oculto. É o pior dos boa. transtornos, assim. É o mais agressivo, mais perverso, porque é aquele que tem aquela... É o que tem aquela fisionomia de bonzinho, aquela voz mansa, aquela aparência que gosta de cuidar de pessoas. Ele se esconde atrás de uma máscara, mas ele tem a pior das perversidades, a pior das... É o oculto, é aquele que está abaixo, acima de qualquer suspeita, ninguém suspeita dele. Ele sonda o terreno, ele faz tudo friamente calculado, ele calcula todos os movimentos, todas as estratégias. Ele está. E quando ele realiza o descarte, então, ele está assim, ninguém. Ele já está com é, a, a moral dele, né? Como que é? Com outra isca, né? Não entendi. Ele já tá com outra isca. Ele já tá com outra isca quando ele descarta, né? Exatamente, mas ele tá assim com a moral dele tá intacta. Tá intacta. Ele não. Ele faz tudo assim A de uma vida maneira muito muito calculada, suja. muito manipulada. Ele é mestre na manipulação, mestre no charme, mestre no sigilo, mestre. É o pior, é o mais perverso, é o narcisismo oculto, né? Que infelizmente está aí infiltrado atrás dos púlpitos, né? Dos padres, pastores, chefes, os chefes também. É que hoje a gente está focando aqui só nos relacionamentos, né? Nos relacionamentos com transtorno de personalidade. Isso não deixa de ser um relacionamento, né? Porque um trabalho a gente se relaciona, pai e mãe a gente se relaciona, na igreja a gente se relaciona. Então é um olhar que... Agora, uma coisa também que fica a dúvida. Ele é uma pessoa controladora? Porque tem uma pergunta aqui. Tive uma amiga que estava separada do marido, porém, se ela saísse conosco, ela deixava o celular em casa para que ele não soubesse que ela saiu, pois não permitia ela ter amigas. Ele é controlador a esse nível ou ele é bem discreto e acaba controlando de uma forma discreta? Então, é como eu falei, uma característica não fecha diagnóstico. É preciso que a gente avalie com critério, né? Precisa ter mais de 5 características para poder se enquadrar nesse transtorno de personalidade. Então, é assim, uma característica... Ah, ele é ciumento. Ele pode ser narcisista? Sim, ele pode ser narcisista. Mas o fato dele ser ciumento não fecha diagnóstico. Ah, ele é agressivo. Ele pode ser narcisista? Pode ser narcisista, mas o fato dele ser agressivo não fecha diagnóstico, ele tem que estar incluído, tem que ter uma avaliação com critério. E aí a própria pessoa, quando ela começa a avaliar, quando ela começa a conhecer sobre o assunto, ela mesma vai falar, ele é narcisista, essa pessoa é narcisista. Porque não tem dúvida, Edna, você não tem dúvida, é impossível você conviver com uma pessoa narcisista e não desconfiar que tem algo de errado, e não... uma coisa que toda pessoa que se relaciona com narcisista sente é uma dor. Estava falando com uma paciente hoje, inclusive ela está aqui, quero mandar um beijo para ela. Não vou falar seu nome, você é uma querida. E a gente estava falando hoje, e é a dor da morte. Toda vítima de relacionamento narcisista sente a dor da morte. É uma dor que você não consegue expressar essa dor, o seu corpo dói, você acorda. E você, de repente, você descobre que foi enganada, que abusaram da sua bondade, da sua generosidade, do seu caráter. A pessoa te enganou, aproveitou de você e de repente você acorda e vê que aquele castelo que foi construído, aquele príncipe encantado não existia, ele te tirou do pedestal. E aí tudo aquilo desmorona e você começa a sentir essa dor de morte. É uma dor insuportável, a dor do ego, a dor da ferida da rejeição que aflora. Então, Por você ser uma pessoa muito empática, porque geralmente ele pega uma vítima bem assim, bem sensível e empática, né? exatamente. Aí você pensa, meu Deus, como a pessoa teve coragem de fazer tudo isso comigo e não sente um pingo de culpa, pelo contrário, coloca a culpa na pessoa, né? Isso. Na pessoa. Outra, exatamente. A gente chama de gaslight. Gaslight. Aí é assim, ele usa frases para confundir a sua vítima. Uma que é assim, que todos eles usam você é louca. Você pode, Edna, você pode ter assim provas,
foto, print de conversa. Você pode pegar no flagra a pessoa. Você pode trazer uma foto ali para ele e falar assim, olha, eu tô vendo essa aqui, ó. Eu tenho uma prova, você me traiu. O que é isso aqui? Ele vai olhar para você e falar assim, você é louca. Você prefere acreditar nessa foto que em mim? Essa é uma das falas. Você é louca, você prefere acreditar nessa foto do que em mim? Ou então, aí você vai confrontar. Quando você confronta um narcisista, eu tô falando masculino aqui, mas eu sei que tem homens aqui também assistindo. E existe mulheres também com esse transtorno. Mas eu vou falar no masculino para ficar uma linguagem mais fácil. Então, quando você confronta um narcisista, você mexe na ferida narcísica dele. E aí você vai ver ele sem máscara, você vai ver ele de uma maneira agressiva, como você nunca viu. Confronta uma pessoa e preste atenção na reação que ela vai ter. Uma pessoa narcisista, ela vai reagir, quando você confronta, ela vai reagir da pior forma possível. Você é louca, vai jogar o celular na parede, ela vai dizer que tá cansada, que faz de tudo para o relacionamento dar certo, mas que você não confia nela, que você que você nunca vai encontrar alguém melhor que ela, que você precisa amadurecer, que você tem um comportamento infantil, que o problema está em você, que ele está cansado dessas cenas todas de ciúmes, dessa desconfiança. Ah, mas você estava falando com a fulana, eu já te pedi para você não falar com a fulana. De novo esse assunto? De novo esse assunto? Você estava lá, você viu que não tinha nada demais. E é sempre um comportamento de agressividade. Quando você confronta uma pessoa narcisista, ele vai reagir da pior forma, da forma mais agressiva. E sempre fazendo a inversão de culpa, né? E eu até anotei aqui pra gente não esquecer. A inversão de culpa e a projeção da culpa. Então, a culpa é sua. Vai inverter. Tudo que é dele, ele vai passar para você. Vai fazer com que você acredite que o erro é seu. E aí você fica num lugar de dor, se culpando por erros que você nunca cometeu. Você começa a ficar em dúvida da sua própria identidade. Você se perde de quem você realmente é. Você se perde do que é certo, do que é errado. Você já não sabe mais quem você é. O que é certo, o que é errado, quem sou eu. É muita dor, Edna. O envolvimento com uma pessoa com transtorno de narcisismo é muito dolorido, é muita dor. Tem uma pergunta da Cris aqui. Alguém que abusa da sua autoridade é considerado um narcisista? Ele pode chegar ao ponto de abusar da sua autoridade? O narcisista, ele nunca quer estar abaixo da autoridade, ele sempre quer ser autoridade, né? Sim, é uma manipulação, é uma técnica de manipulação, abuso de autoridades. Isso não é normal, mas não fecha diagnóstico, né? Mais uma vez eu falo, tem que ser um conjunto de características. Mas é uma das características. É uma das características, mas eu não posso dizer é ou não é, porque não fecha. Uma característica isolada não fecha o diagnóstico. Pode ser um outro transtorno, uma outra deficiência dele, mas pode ser também? Pode. Então é você, Cris. Tem que ter no mínimo 5 características para ser diagnosticado como narcisista, não é isso? Essa pergunta aqui que eu tenho também. Qual a diferença de um narcisista e uma pessoa que só tem traços narcisistas? Porque existe isso também, né? Alguns têm só alguns traços e outros é completamente narcisista. Sim. Então, os traços de personalidade narcisista, eu acredito que todos nós temos. Todos nós sentimos inveja. Todos nós temos, assim, é o que Freud chamou de o complexo de Édipo, né? Quando nós, lá, bebezinhos, a gente descobre que a nossa mãe não é só nossa. Que ela tem o mundo dela além de nós. É a primeira frustração, é quando a gente descobre, é muito relacionado à infância, é muito relacionado à mãe, é quando o bebê percebe que a mãe tem uma vida isolada da dele, que a mãe tem uma vida sozinha da dele. E isso e isso vai gerando, né, vai formando os nossos traços de personalidade. E aí, o que vai implicar, né, se esses traços vão evoluir ou não, o ambiente, fatores genéticos, né, tem várias causas, assim, vários fatores envolvidos, mas o mais forte, assim, os mais comuns, desculpa, são os fatores genéticos, o ambiente que a pessoa foi criada, o relacionamento principalmente com o pai e com a mãe na fase de criança, né, de adolescência.
Uma das perguntas aqui é: você pode citar 5 ou 6 características que confirma que um ser humano é narcisista? São muitas características, né? Mas, ó, vamos falar aqui de 5 características. Falta de empatia é uma forte característica. A pessoa ela não sente empatia, ela finge ter empatia, principalmente o narcisismo oculto, aqueles que estão à liderança das igrejas, à frente das igrejas. Os narcisistas estão escondidos atrás de batinas, atrás de púlpitos. Eles fingem uma empatia. Então, a falta de empatia, senso de grandiosidade, ele tem a certeza que ele é tipo um ser diferenciado, um ser único, um ser especial, ele tem essa certeza. A necessidade de ser admirado, pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ele tem essa necessidade absurda de ser admirado, ele tem que ser validado o tempo todo. É uma das coisas que quando você quando você entrega suprimento para uma pessoa narcisista, um dos suprimentos é isso, você fica validando. Isso é uma das coisas que fazem o narcisista permanecer do seu lado, não querer sair, te deixar. É quando você supre ele, né? Assim, as necessidades dele, como? Gerando suprimento. O que é gerar suprimento para um narcisista? As suas emoções, validando ele, mostrando o quanto ele é importante, mostrando o quanto ele é bom, o quanto ele é diferente, o quanto ele uau, você é muito diferente, você é muito bom, você é diferente de todos que eu já conheci. Isso é suprimento. Ou quando você fica triste com as manipulações, quando você se abala muito com as emoções, quando você se deixa ser manipulada, isso é uma forma de suprimento que vai fazer com que o narcisista ele queira permanecer do seu lado, porque você está dando suprimento para ele. Ele sente que está no poder e é isso que aumenta o ego dele, né? Isso, exatamente. Arrogante. Essa pessoa faz muitos favores para que depois fique devendo. A Jéssica falou, eu acho que isso acontece no Love Bombing, né? No início, que ele dá tudo dele, ele faz tudo pela pessoa. Isso, exato. Depois... É uma das características também, né? Essa coisa de ficar, você me deve tal coisa, você me deve, você não tinha nada, quem te deu fui eu, você estava na sarjeta, eu te trouxe para dentro de casa, você me deve isso. Ah, você não tinha paciente nenhum, fui eu que te dei os pacientes, eu que trouxe os pacientes para você, você me deve isso. Ah, você não tinha profissão, eu que te dei essa profissão, eu que te ajudei a estudar. Então, é uma forma de a desvalorização. Quando a vítima está na fase da desvalorização, ela vai ouvir muito isso. Você me deve tal coisa, você sem mim não é nada, outro igual a mim você não acha. Uhum. Tem mais características? Tem muitas características, mas essas são as mais comuns, as mais comuns, as principais, exatamente. Tem outra pergunta aqui que eu anotei. É possível conviver com um narcisista sem se machucar? Como que é possível você conviver com uma pessoa que te desvaloriza? Como que é possível você viver com uma pessoa que ela está se relacionando com você, ela não tem vínculo afetivo, ela não tem responsabilidade afetiva, ela não tem empatia, ela não tem intenção, ela vai fingir o tempo todo. E a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai te desvalorizar, ela vai te manipular e ela vai te descartar da pior forma possível. Não tem como. Tem mulheres, Edna, que vivem anos com a pessoa narcisista. Homens também, que vivem anos com a pessoa narcisista. Por falta de informação, porque ele faz um bombardeio de amor tão bem feito que isso gera um vício no cérebro dela. E ela fica viciada, ela não consegue ficar sem. Todo o esforço dela, toda a força que ela tem para viver, ela vai fazer para voltar àquela fase do bombardeio de amor. Que ela acredita que foi por causa dela que ele não é mais aquele príncipe. Porque ele já foi um príncipe um dia. E hoje ele não é mais por minha culpa. Ela acredita que é por culpa dela. Então ela passa a vida toda se esforçando para que ele volte a ser aquele príncipe do início do relacionamento. Só que aquele príncipe não existe, gente. Aquele príncipe não existe. Foi um personagem que ele montou segundo as suas necessidades para te atrair, para te manter presa num ciclo abusivo. Que horror, é muito triste. Passa um filme assim na minha cabeça, né? Porque eu lembro de pessoas que vivem isso. Meu Deus. A
pessoa que com um narcisista, ela vive pisando em ovos, ela sempre é desvalorizada, a opinião dela não vale de nada. Ela sempre se sente assim, por mais que ela faça, por mais que ela se esforce, ela nunca vai agradar. Ele sempre vai achar que ela vai estar faltando alguma coisa para o relacionamento estar bom, e a culpa é sempre dela. Sempre a culpa é dela. Ela vai estar sempre aqui pisando em ovos, sempre com essa angústia. Ela não pode ser quem ela é. É muito triste um relacionamento assim, porque existem pessoas que, por ser cristão, vamos dizer assim, se apaixonou, aí tá convivendo com aquela pessoa, porque o início do relacionamento foi lindo, foi romântico, foi maravilhoso, e aí a pessoa tem o coração cristão. Aí começa esses passo a passo, né, do narcisista, aí ele começa a desprezar, a confundir, a tudo isso. Aí a pessoa que tá lá dentro do relacionamento pensa, não, eu vou orar, vai mudar, vai voltar a ser como antes. E fica nessa ilusão, chega a ser traída, perdoa, porque fica na esperança que aquele bombardeio de amor volte. Porque foi tão lindo, foi tão romântico, foi tão maravilhoso, né? Sim. E aí, Edna, a pessoa vai buscar ajuda, ela vai se fortalecer, ela vai querer se posicionar diante das manipulações. E quando ela começa a se impor, quando ela tem o conhecimento, ela começa a se impor, ela começa a se posicionar, né, mediante as manipulações dessa pessoa narcisista, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um hoovering, ele vai voltar, ele vai entregar de novo para essa pessoa pequenas doses desse bombardeio de amor. Como ele fez lá no início, quando ele sente que ela está saindo, quando ele sente que ela está fortalecendo. Quando ele sente que ela está se libertando dele, vamos dizer assim, ele vai entregar de novo pequenas doses desse bombardeio de amor. Pequenas doses agora, mas vai entregar de novo. E o que vai manter ela presa nesse ciclo. Porque ela tenta sair, ele volta a ficar bonzinho, o príncipe, o maravilhoso, o cara. Uau, ele voltou a ser o que ele era, então eu fico. Quando ela decide, eu fico. Só que cada chance que a vítima dá para essa pessoa narcisista, cada chance a mais que ela dá, se prepara, porque aí cada vez mais ele vai se especializando nas maldades, na perversidade. E aí ele vai fazendo cada vez pior. O descarte, a desvalorização é cada vez pior. Então, quando você tem um conhecimento, quando você começa a se posicionar, eu sempre falo, a melhor forma é você manter o contato. Decidiu, teve a certeza, ele é uma pessoa narcisista, aquele príncipe não existe, ele manipulou, ele fez tudo de forma calculada, manipulada, estrategicamente. Eu decido, eu não quero mais. Então, o que eu tenho que fazer? Contato zero. O que é contato zero? Contato zero é quando você fecha todas as portas que dão entrada para ele na sua vida. Porque se você deixar uma porta aberta para essa pessoa, ela vai voltar, ela vai te sugar de novo. Ela sabe como te sugar. Ela sabe de todos os seus sonhos, ela sabe das suas vulnerabilidades, ela sabe das suas dores, ela sabe o que te faz feliz, ela sabe o que te deixa triste. E esse é o jogo do narcisista. Ele fala assim, ó, hoje eu vou deixar ela feliz, então eu vou fazer tal coisa. Ele manipula igual marionete. Eu mando nas suas emoções. Eu decido como vai ficar suas emoções hoje. Então hoje eu quero que você fique feliz. Aí ele vai lá, manipula, faz alguma coisa, a pessoa fica feliz. Agora hoje eu quero deixar ela arrasada, eu quero deixar ela com ciúme de mim. Então eu vou fazer uma triangulação. É muito comum a pessoa narcisista ela ter muitos contatos. Se essa pessoa que você está se relacionando, você fala assim, o meu não tem. Então, você que não sabe. É você que não sabe, porque ele tem. É o contatinho, vários contatinhos, independente de idade, independente do lugar do Brasil, do país, do mundo que essa pessoa possa estar. As pessoas narcisistas, elas se relacionam virtualmente, elas se relacionam pessoalmente. E elas sempre vão ter suprimentos guardados, assim, contatinhos, vamos dizer assim, contatos. E quando ele quer fazer essa triangulação, ele aciona esse contatinho, ele aciona essa pessoa que vai causar ciúme na vítima dele.
vítima. E o que uma pessoa, a Cris perguntou, o que uma pessoa que vive em um relacionamento narcisista pode fazer para sair dessa situação? Porque eu acho que isso aí é outra complicação, né, para conseguir sair. Para sair, cuidando de você, olhando para as suas necessidades, se conhecendo, focando no autoconhecimento, focando naquilo que está dentro de você, fazendo um mergulho, tendo um olhar mais carinhoso para dentro de você, cuidando de você, tendo você como prioridade. Isso é fácil, Edna? Não é fácil. Não é fácil. Ninguém consegue sozinho. Você vai precisar de ajuda. Ninguém consegue. Pode perguntar, Cris. Pode perguntar, Cris. Quanto mais a gente conseguir responder as curiosidades, porque é o conhecimento que liberta. Eu tô falando muito, assim, muito acelerada. Tá dando para entender? Me fala, gente. Dá um... Pra mim tá ótimo. Tá dando para entender tudo. Eu que tô interrompendo às vezes quando você fala. Uma outra coisa, Edna, que é muito comum também para quem tem transtorno de personalidade narcisista, é ele querer manter uma amizade com as ex. E assim, ao mesmo tempo que ele fala para atual, pessoa com um transtorno de personalidade narcisista sempre tem um passado com várias ex. Então, e ele vai falar para sua vítima atual que as suas ex eram loucas. Ele sempre é o coitado da história, ele sempre foi a vítima da história, ele sempre foi assim, ele sempre vai chegar para você com uma história e ele sempre fez tudo para o relacionamento passado dar certo. Ele sempre foi assim uma pessoa muito que doava muito e que as mulheres dele não tiveram, não souberam aproveitar, que sempre judiavam dele. Ele vai sempre aparecer. As pessoas do cluster B, né, que a gente fala, sociopata, borderline, narcisista, psicopata, essas pessoas que se encaixam nesse cluster B, elas vão sempre aparecer com essas histórias, assim, que existe sempre uma ex-louca, que ele era vítima de todos os ex-relacionamentos, ele era vítima, então, mas por trás ele vai manter uma amizade com essas ex, para que quando ele precisar de suprimento, elas estão lá na prateleira, elas estão lá prontas para servi-lo. Ele vai sempre querer manter essa amizade com uma ex, escondido da sua vítima atual, porque essa ex ela vai servir para fazer ciúmes, triangulação para a atual. É uma forma de manipulação terrível, porque aí a atual ela vai sempre impor, falar, mas você falou que não tinha contato com ela, né? Você deixou bem claro que não tinha contato com essa pessoa, que o seu relacionamento com ela não era legal, mas agora ela parece, mas ela é louca, eu não sei o que ela tá fazendo aqui, né? Ela tá me chamando. E ele sempre ele deixa assim um ambiente de que a qualquer momento ele pode te trair com alguém melhor do que você. Ele pode te deixar para ir com alguém melhor do que você. Nossa, ele é terrível. Uma pergunta muito importante aqui. Como posso entrar num assunto com uma amiga que eu suspeito que ele é narcisista? Esse é um ponto bem crucial, né? Porque, assim, eu conheço pessoas que parece que convivem com narcisista, mas é muito invasivo você chegar para a pessoa e falar, e sem falar que ela é uma vítima, pode estar cega, ela não vai querer te ouvir. Não. Então, pode estar mandando conteúdo, pode estar mandando uma live como essa, para que ela comece a ver, né? Quem fez a pergunta? Eu queria saber, assim, o que te faz achar que essa pessoa é narcisista? Foi a Marales. Marales, tudo bem? Boa noite. Então, o que te faz achar que essa pessoa é narcisista? É porque ela vem com uma intensidade muito grande? Porque se o motivo for esse, não adianta você falar para essa vítima que ela está vivendo a fase da idealização, ela está sendo amada, admirada, ela está sendo querida, ela está realizando todos os sonhos dela. Então, se esse for o motivo, não vai adiantar. Não adianta, ela não vai acreditar em ninguém, ela vai acreditar nele. Isso aconteceu comigo. Eu tive muitas pessoas que me alertaram, olha, Edilane, toma cuidado, não é pra você, mas eu vivi a fase da idealização. Foi um bombardeio de amor tão bem feito, que a gente não acredita em ninguém, Edna. A gente fica, o cérebro da gente entende como uma forma de vício. Tanto que depois
na fase do descarte, você fica na abstinência. É como se fosse uma pessoa que tem necessidade de usar. Eu não posso falar. Uma droga. Porque eu não sei se o Instagram ele pode derrubar a gente, né? Se falar determinadas palavras aqui. Mas Já falei, então. Mas é como se fosse uma abstinência. O seu corpo sofre, sente falta como se fosse uma abstinência. Então, é preciso que a gente amadureça, que a gente tome atitudes conscientes. Quando se trata de transtorno de personalidade narcisista, não tem como conviver com essas pessoas. O melhor a se fazer é buscar ajuda de um profissional. Você sozinho, você não consegue sair. E é preciso também um amadurecimento da parte da vítima, né? Um amadurecimento para ela se posicionar de forma madura. É preciso crescer, entender que essa pessoa ela montou um personagem para te pegar, para te fisgar, para te manter presa ali. E é muito interessante, quando seus olhos se abrem, você percebe, não, isso não existiu, foi um personagem. Você consegue enxergar as coisas com mais clareza, você começa a entender que o problema não é com você. É muito importante, faz parte do tratamento, você entender que é a pessoa, que o problema está nele, não está em você. Tudo que a pessoa narcisista quer é que você se sinta culpada, que você fique mal, que você continue fornecendo suprimento para ele com o seu choro, com a sua angústia, com a sua dor. Tudo isso é dar suprimento, é ser suprimento para uma pessoa narcisista. Enquanto você continuar sendo suprimento para essa pessoa, ele não vai te deixar. Só que ele não está interessado em você, ele está interessado no suprimento. Pelo amor de Deus, abram os olhos, entendam. Tá suspeitando que está com um relacionamento narcisista? Vai busca conhecimento, vai ler, vai pesquisar. O meu Instagram, eu estou dedicando muito nesse assunto. Lá tem assim tudo que você precisa saber. Se você está ou não vivendo um relacionamento narcisista, você vai encontrar lá. Então busca conhecimento, busca entender como que funciona. Que a partir do momento que você entende, é como se Edna, quando passa, é como se não tivesse existido. Você entende que o problema não está em você. Uhum. Eu fixei uma pergunta aí para você. Tá. Vamos lá. Estou curiosa por algo. Saber que no mundo existem pessoas. E se o narcisista não souber que é um narcisista, talvez ele faça tudo isso convencido de que está certo, seja um reflexo da criação dele. Foi uma continuação da pergunta. Cris, muito boa sua pergunta, Cris. Como que eu faço para tirar aqui? Eu tiro aqui. Ela caiu. Acho que ela foi mexer no comentário e caiu. Deixa eu chamar ela de novo. Ai, Jesus. Manda o convite aí, Dia. Eu não tô conseguindo te mandar. Não tô te achando aqui. Sai e entra de novo na live que eu consigo te achar. Ai, o que será que aconteceu com ela? Aqui. Acho. Aceitei já. Ok. Eu apertei aqui sem querer, acabei saindo. Tá, ela perguntou se é possível que ele faça toda essa manipulação sem saber que é um narcisista, é isso? Sim, ela perguntou assim, se a pessoa que é narcisista descobrir que é narcisista, porque existe tanta dificuldade na vida e isso foi um reflexo da criação. Realmente é reflexo da criação. Muito bem, esqueci a minha. Tô aqui já com sede. Realeza que sou. Tá. Com certeza, somos todas realeza. Vamos chegar no reino maravilhosas. Amém. Então, a pessoa narcisista, ela pode não saber pelo nome, ela pode não saber o nome científico, o nome, né? Mas ela sabe, ela age, ela faz ela age com
consciente daquilo que ela está fazendo, ela faz consciente, mas o problema é que ela não se importa. Para ela, aquilo é o jeito que ela pensa, é o jeito que ela se posiciona, é um jeito superior de ser. Eu sou assim porque eu sou superior. O problema é seu, que você sofre, que você se entrega, que você abre seu coração para qualquer um que aparece. Eu sou superior. A minha maneira de pensar é a correta. Pode ser que ele não saiba que esse nome, narcisista, não paga com ele, mas ele age sim de maneira consciente. Às vezes, eu recebo muitas perguntas assim, ó. Posso falar para ele que ele é narcisista? Eu posso falar com ele, né? Explicar para ele o comportamento que ele está tendo de narcisista? Eu posso? Eu falo assim, pode, mas você vai ouvir você é louca. Essa frase vai sair da boca dele com certeza. Você é louca, você que está precisando de tratamento. Louca, você é louca. Gente, uma coisa importante, presta atenção aqui em mim, pelo amor de Deus. O problema não é você descobrir que a pessoa é narcisista. A questão não é você descobrir, a questão é o que eu vou fazer agora que eu descobri. O foco não é nele, não é na outra pessoa, o foco é em você. Agora eu descobri. O que é que eu vou fazer? Porque geralmente o conhecimento não salva ninguém. É aquilo que você vai fazer com o conhecimento. Que geralmente a pessoa que está nesse relacionamento, ela quer salvar ele também, né? Ela quer que haja uma cura para ele também. Muito boa, Edna. A gente fala da síndrome da boazinha, da salvadora. Não é o seu papel querer salvar narcisistas. Eles não estão em uma situação, em uma condição de salvamento. Você está numa condição de salvamento. Você precisa ser salva. Você precisa ser salvo. A pessoa narcisista, ela não está numa condição de me salvem. Não, ao contrário, ele está por cima. Então, é você que tem que se livrar. Você que tem que se salvar. Você tem que focar agora todo o seu tempo em você. Isso mesmo, Paty, nós não podemos salvar ninguém. Não é nosso papel. Tem problema? Tá com trauma? Tem problema? Ele sempre vai dizer assim, quando a pessoa está querendo sair, né, que a pessoa se posicionou, descobriu, sabe quem ele é agora, né? Ele vai contar a história. Fala assim, não, mas eu sou assim porque eu tive um trauma na minha infância. Não me abandona agora, eu preciso de você, né? Eu sofro com isso. Tá com trauma? Vai procurar terapia. Vai falar de terapia para pessoa narcisista. Ele não vai querer, ele vai dizer, eu não preciso disso. Quem tem problema é você. Uma frase que é assim, eu não preciso de terapia. Acontece muito, Edna, dos maridos, né, quando a esposa suspeita, né, começa a desconfiar, começa a se posicionar, começa a ter conhecimento do assunto, e aí ela ameaça de deixar o relacionamento, e aí ele começa a mudar o comportamento. Quando ela fala de deixar o relacionamento, ele começa a mudar o comportamento, né, para manter ela ali. Ele fala até de fazer terapia. Ele fala, se a esposa propor para ele, eu quero que você faça terapia, porque eu estou reconhecendo em você uns comportamentos que não é normal. Então eu preciso, vai fazer terapia, senão a gente não vai continuar. Ele vai fazer terapia, só que ele vai chegar no setting analítico, ele vai humilhar a terapeuta, ele vai dizer que ele não precisa estar ali, que ele só está ali por conta da esposa que pediu para ele ir. O narcisista não procura terapia. Se ele foi para terapia, foi a pedido de alguém. Ou então faz parte de uma estratégia para manter o relacionamento, para a esposa não ir. Estou falando esposa, mas vale para a esposa também, vale para homens também. Uau! Eles gostam de se aproveitar de toda forma de vítima, até o financeiramente? Outra pergunta aqui. Formas de suprimento. Status social, sexo, tudo que eles só se relacionam por interesse. Então ele vai se relacionar com você porque alguma coisa você tem para oferecer para ele. Alguma coisa você tem para oferecer, seja a sua dependência emocional. A sua dependência emocional é um prato cheio para o narcisista. Quando eles amam se relacionar com o dependente emocional. E o dependente emocional não se vê sem a pessoa. Então ela vai fazer de tudo
tudo, ela vai se abdicar da própria vida, ela vai se abster da própria vida em função da pessoa narcisista. Ela vai deixar de viver a vida dela em função da vida do narcisista. E isso é um prato cheio, isso é uma das coisas que mantém a pessoa narcisista ali. Uau! A gente já falou quase 1 hora, acredita? Só faltam uns 8 minutinhos para acabar. A Val tá falando aqui, ó, por anos tentei me salvar, a cada dia fiquei mais louco e doente. Exatamente, Val. Você precisa se salvar, você precisa se cuidar, você precisa se olhar com carinho, você precisa se conhecer, dedicar tempo para você, se acolher. Não tem como, gente, não tem como, não tem atalho, não existe atalho para sair desse sofrimento. É preciso, você acabou de sair de um relacionamento narcisista, é importante você ter em mente que vai haver dor, vai haver sofrimento, vai haver abstinência. Não tem como estalar o dedo e tirar tudo isso, apagar tudo que aconteceu da sua vida. Não tem como. Não tem como colocar o dedo ali e estancar a ferida. É todo um processo. É tudo que é um. Precisa passar por essa dor que vai doer mesmo. Oi, Thaí, minha bicuda linda. Você vai passar por essa dor, você precisa passar, né? Porque muitas vezes a gente. Exatamente. A gente a dor, não suporta a dor da saudade, da abstinência e acaba voltando. Não. Mas para você suportar, você precisa sentir essa dor pela última vez na sua vida. Exatamente. Se você não conseguir, você vai ficar nesse luto. É um luto. Todo final de ciclo é um luto. E esse luto ele precisa ser vivido, ele precisa ser respeitado. Você precisa se acolher com amor, com respeito, se perdoar. Você caiu num golpe, você caiu numa armadilha, num golpe de manipulação. Narcisistas são mestres na manipulação, no charme. É fácil, eu já fiz vídeo falando sobre isso, é fácil se apaixonar por narcisista. São mestres no charme. Quando você se desvincula dele, você vive um luto, literalmente, né? Porque você tá acabada, fragilizada, totalmente fragilizada. Ele era o centro da tua vida. Isso. E aí, quando você sai, é como se você estivesse morrendo também, né? Isso, exato. É dor de morte, eu falei hoje, é dor de morte. Falei aqui. É uma dor de morte. Você precisa entender, você vai sentir essa dor, mas aí que você precisa crescer. É preciso crescer, amadurecer, decidir. A abstinência é a pior dor que tem, Edna. Você fica a ponto de falar assim, não, eu tô stalkear, ver o que ele tá fazendo. Mas como você sabe que ele tá trocando a foto? Então você não bloqueou, você não tá no contato zero. Se não tiver no contato zero, não vai segurar. Se não fizer contato zero, não tem cura. Cris perguntou aqui, alguém que procurou ajuda com esse comportamento teve algum tipo de melhora? Cris, esse tipo de pessoa não busca ajuda. Não busca ajuda. Ele não busca. Quem busca ajuda é sempre a vida. Cris, meu amor. Essa pessoa, ela acredita que a vítima, assim, ela vai fazer com que a vítima acredite que o problema está com ela. Ele age de forma consciente nas suas maldades, mas isso para ele é normal, ele não vê nada de errado nisso. Dá para entender? É assim, eu sei que eu sou mal, mas isso é normal. Eu sei que eu sou perverso, mas isso é normal. Ele não tem empatia. Então, não se preocupe, como ela falou, pelo amor de Deus, concentra em você, não do narcisista, não tem como mudar ele, é em você que está na situação. Me fortaleça, pelo amor de Deus. É muito sutil a maneira como eles agem, não é assim descancarado, não, é maneira sutil, são técnicas, estratégias de manipulação, não é assim, ele não vai fazer de uma forma para que você fique espantada assim na primeira, não, você que tem que colocar as pecinhas no quebra-cabeça, você que tem que se posicionar, não aceitar menos do que você merece, esse amor que você busca no outro está dentro de você, você tem que se amar, respeitar, você ensina o outro a te amar, a te respeitar.
Ele não deixa claro no início quem Não ele é. deixa. Quando você vem perceber, você já tá quase morta, minha filha. Ele é Exatamente. muito excelente, é uma pessoa muito simpática, muito prestativa, muito maravilhosa, muito servidora. É uma pessoa que acolhe todo mundo à sua volta, todos os amigos seus viram amigo dele, e depois ele vai te afastando das pessoas. Quando você percebe, Exatamente. você já caiu no Exatamente. Tem, a 1 hora de live. tem tem Quer algo, deixar considerações finais? tem muita coisa ainda para falar, tem muita coisa, meu Deus. Então, fale. Fale, vamos deixar as perguntas um pouquinho e tenta resumir aí. Se não cair, a gente fica aqui. É. Mas o mais importante é vocês entenderem que ele não vai se apresentar para você como uma pessoa perversa, ele vai se apresentar como um príncipe. Essa é a fase, essa é a chave, é a questão. Apareceu alguém na sua vida de uma maneira intensa, rápida, de pedido em casamento, falando que existe uma conexão fora do comum, que ele nunca conheceu alguém como você, que você é a mulher da vida dele, você é o homem, né, da vida dela, uma princesa apareceu aí para você, um príncipe. Não caiam, não caiam. Não existe conexão imediata. Não existe amor imediato. Amor é uma decisão. Amor é quando você decide servir. O amor, ele está relacionado a serviços, né? Você decide servir a outra pessoa, não isso está mais, essa questão de alma gêmea, você é a mulher da minha, isso está mais relacionado com carência emocional, dependência emocional, com rejeição de infância, tudo querido que está dentro da gente, que vem lá do passado. E se você não trata, você vai atraindo cada vez mais esse tipo de gente, esse tipo de relacionamento para sua vida. Uhum. Pode continuar falando. Fala mais aí, até. É comum também a pessoa com com transtorno de personalidade narcisista, ela vai fazer o tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio, ele é considerado assim, uma das piores dores que a pessoa sente, que ela vai sentir uma rejeição, vai ativar a ferida de rejeição dela, ela vai ficar sem entender. A pessoa, assim, do nada, ela some, ela fica sem falar, ela fica sem conversar, você fica implorando a atenção dessa pessoa, você fica implorando para que ela te dê atenção, para que ela fale com você. Isso é uma técnica de manipulação, tratamento de silêncio é manipulação, é abuso emocional, é técnica de manipulação. Se você, tipo isso, dá o gelo, é isso mesmo, Jéssica, ele dá o gelo a gente chama de tratamento de silêncio, se a pessoa fica sem falar com você, né, ela se distancia, ela se recusa a falar, atender telefone, ela se recusa a responder suas mensagens, isso é tratamento de silêncio, e isso é sim enquadrado como um abuso psicológico. É muito triste viver com uma pessoa assim. Que bom que vamos dizer, que é 5%, né, da população que se enquadra no quadro desse. Que bom que é minoria que são narcisistas. Aí há controvérsias, porque narcisista é 5% que foram diagnosticados, né? Mas como a grande maioria não procura ajuda, não tem um diagnóstico, então eu acredito que é muito mais do que isso, Eu acredito que é muito mais do que 5%. Quando a gente começa a entender, pesquisar, a conhecer sobre o assunto, a gente vai identificando. Fica fácil para identificar. No trabalho, nas amizades, na igreja. A igreja é o lugar. Ai, só Jesus. O que te salva realmente é a informação, é você ter o conhecimento para você detectar se você está caindo numa armadilha, né? E proteger seu coração, né? Obedecer a palavra, como a palavra diz, guarde o seu coração. De tudo aquilo que se deve guardar, guarde o seu coração. Então, antes que você se envolva com alguém, trate de você, das suas feridas, da sua carência emocional, para que você não caia num golpe desse, porque é um golpe da vida. Para que você não caia nessa cilada. Porque você fortalecida, você consegue identificar a manipulação do outro, mas você fraca, você cai em qualquer olhar, você cai em qualquer sorriso. E depois você está dilacerada. Então, o importante é você buscar conhecimento e se fortalecer emocionalmente, curar suas feridas. Porque o narcisista, ele usa suas feridas
para te manter fisgada para servir ele, para suprir ele. Isso, exatamente. E eu falo sempre, assim, a gente tem um vazio dentro da gente. É um vazio que a gente tenta a todo custo preencher com o amor do outro, com a atenção do outro, com o cuidado do outro. Sendo que esse vazio, ele só vai ser preenchido com o amor de Jesus. Não tem como deixar de falar de Jesus, não tem. Mas isso é uma conversa, uma outra live, né? Vamos dizer assim. Mas não tem como, Edna. Eu falo assim, ó, se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, ele não vai te deixar enganada, ele não vai te deixar nessa situação por muito tempo. Se você está nessa live hoje, se você sente que alguma coisa no seu relacionamento não vai bem, acredite na sua intuição. O que você chama de intuição, eu chamo de Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, ele é nosso orientador, ele é nosso consolador, é ele quem direciona os nossos passos, é ele quem vai mostrando o caminho, é ele quem abre os nossos olhos. Então, se você está nessa live hoje, eu creio que você foi atraída para que algo seja iluminado. Não há trevas que fique obscura, né, quando chega a luz. Então, conhecimento é luz, Jesus é luz. Convide o Espírito Santo para fazer parte da sua vida, para te mostrar onde você precisa ser curada, para te mostrar. O Espírito Santo, ele é diferente das pessoas que te apontam, que te julgam. Olha, eu te avisei para não se relacionar com tal pessoa. E aí a gente cai num mar de culpa, de vergonha. E eu quero te dizer, você não precisa se envergonhar. A Bíblia fala que o cajado de Deus traz consolo. Teu cajado me consola. Até a advertência de Deus nos traz consolo. Então, além de procurar ajuda profissional para se conhecer, você precisa da ajuda do Espírito Santo, que é o nosso maior ajudador. Ele nos ajuda a sair desse buraco negro, desse abismo, né, que um relacionamento com uma pessoa narcisista nos coloca. Então, você não está sozinha, existe cura, existe vida, né? Existe muita vida para ser vivida. Então, só de você reconhecer que precisa de ajuda, que algo não está legal, que algo está errado no seu relacionamento, já é um sinal de que você está no caminho, né? Para que a luz venha e clareie, onde existe trevas, seja clareado, seja trazido à luz. Em nome de Jesus. De preferência, você buscar ajuda, busca pessoa cheia do Espírito Santo, que tem o amor de Deus na vida, que serve porque tem o amor de Cristo na vida, que serve por missão. Assim como eu sou terapeuta, a Edline é terapeuta, e somos, sim, cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a minha intuição, é que me ajuda a ajudar os meus clientes, porque sem ele eu não consigo ajudar você. Sim. Sem ele eu não consigo. Sim. Claro que lá a gente precisa ser profissional, não precisa misturar as coisas, mas só que quando Deus ele quer se manifestar, ele se manifesta da melhor forma, ele não envergonha ninguém, não envergonha a profissão de ninguém, e dá tudo certo, né? E a Cris falou, vou me mudar para o melhor lugar, ela tá vindo para morar aqui, vai aprender muito comigo. Ela tá vindo vai estar em boas mãos, em ótimas mãos. A Edna é maravilhosa. Eu devo muito a Edna, né? Preciso honrar a sua vida, dizer que eu sou grata a você, Edna, que eu me espelho em você. Você é uma mulher que nos ensina, né? Todos os dias, que coloca a sua vida aí, né, nos stories, para nos ensinar, para nos dar um norte, né? Principalmente a gente que está começando agora como terapeuta. Eu me espelho muito em você, eu tenho muita gratidão pela sua vida, viu? Que bom que sou inspiração. Deus é bom, ele coloca pessoas na nossa vida para nos impulsionar para o chamado, né? Sim. Ele une propósitos. A Jana Casa de Chá, ela chegou no final e ela perguntou, quando a pessoa não fala, se fecha e faz a outra pessoa se sentir culpada, é narcisismo? A gente tinha acabado de responder essa, né? Que ele... Culpa é uma característica muito forte das pessoas, né, com transtorno de personalidade narcisista. Ela sempre vai dizer que a culpa é sua, vai fazer tratamento de silêncio, mas é o que eu digo, uma característica isolada não fecha diagnóstico. É preciso, né, entender melhor, saber do seu caso, a gente conversar melhor, né, você procurar mais informações, saber se é
só essa característica que está se encaixando no seu, né, nessa pessoa que você está se relacionando, se tem mais características que vão se encaixar aí. Quanto mais você saber, mais protegida você vai ficar, mais você vai aprender. Como você chegou agora, a gente vai deixar a live salva. Você assiste todas as pistas que foi deixada aqui nessa live, que foi excelente. Quem tiver suspeitando com essa live vai tirar uma certeza de que é o que não é e vai procurar ajuda. Mesmo que você desconfie que não é 100%, vá buscar ajuda para você. Ainda tem a campanha da difamação que a pessoa narcisista faz quando ela está prestes a realizar um descarte. Ela vai fazer toda uma difamação. Tem o tratamento de silêncio, tem o sumiço. A gente tem muita coisa para falar sobre narcisismo. Tem muito assunto. Uma live só não dá. Uma live só não dá, né? Não dá pra... Tem que abrir outra. Você precisa abrir mais live para falar sobre isso. Sim. Cada tópico você faz uma live que as pessoas precisam saber. Vou fazer isso. Tá comprometido? Mas eu quero que vocês, olhem, uma coisa, gravem isso. Chegou com intensidade, velocidade, dizendo que ama, que quer casar, suspeita, né? Suspeita, chegou com muita. A pessoa já tá num tempo, né? Então já passei dessa fase, né? Não tô mais nessa fase, mas o meu companheiro, a minha companheira, ela me desvaloriza muito, minha opinião não tem validade, tudo dele é melhor, tudo ele me invalida, né? Tudo ele quer decidir por mim, ele sempre se envolve com outras mulheres e faz questão que eu fique sabendo. O meu relacionamento é a base de medo, de pisar em ovos. Suspeita, vai buscar informação, né? Porque não tem como, Edna, você viver feliz e plena estando num relacionamento com alguém com transtorno de personalidade narcisista. Não tem como, é você adoecer e atrofiar a cada dia. Você vai perdendo identidade. Momentos de felicidade e a maioria do tempo em brigas e desilusões. Isso, alterna. Ele vai alternar momentos de idealização, onde ele te coloca pra cima, te faz feliz, um momento de desvalorização. É isso que vicia o seu cérebro e te deixa numa condição desfavorável, numa condição doente, numa condição totalmente perdida da sua própria identidade. Você quer tomar uma atitude, mas quando você toma uma atitude, ele vem um bombardeio de amor, volta a ser aquele pouquinho, né? Doses pequenas, mas volta a ser aquele brinco. Fazer de tudo para não tirar você desse ciclo, porque é ele quem descarta, não é você. Quem é você para descartar uma pessoa narcisista? É ele quem vai te descartar. O prazer dele tá, ele te descarta, e quando ele quer, ele te puxa de volta. Descartar não necessariamente é pedir divórcio, é sair de casa. Não, descartar agora eu vou deixar você de lado e vou ter uma outra vida aqui. Agora suas opiniões para mim não servem, agora o seu sentimento para mim não serve, agora você para mim vai ficar aí de lado um pouquinho e eu vou ter minha vida aqui. Aí agora, então você se posiciona, não, assim para mim não tá legal, eu tô sofrendo, para mim isso não é bom, o seu comportamento me chateia, o seu comportamento me fere, então eu vou tomar uma decisão. Aí ele volta, não. Aí ele vai voltar com as manipulações de bombardeio de amor, de idealização, e não vai te deixar sair, porque é ele quem descarta. Busque ajuda. Se você está vendo que a gente descreveu um pouco da sua vida, busque ajuda para você se fortalecer e sair ilesa desse lugar aí. Porque a pessoa narcisista, ela não muda, ela não melhora. Não. Busque ajuda, por favor. Outra bom? Pergunta que dá tempo de fazer rapidinho, de fazer um comentário rapidinho. A pergunta que me fazem com frequência é: existe cura para transtorno de personalidade narcisista? Não existe cura, porque nós não estamos falando de doença. Não é doença, por isso não existe cura. Nós estamos falando de um transtorno de personalidade. É a forma como ela pensa, como ela se posiciona e como ela age. Sempre com esse... ela tem a certeza que ela é um ser superior. Ela é um ser superior, diferenciado. Ele é... O jeito que ele pensa é o certo. Ele tem consciência das suas maldades, mas essa maneira que ele age é a correta. É como ele é feliz. Não é feliz. Quem tem transtorno de personalidade não é feliz. É por isso que não deixa a outra pessoa ser feliz. Ai, que horror. Ele não tem felicidade, ele tem um vazio dentro dele. E ele tenta, ele quer que a outra pessoa sinta o que ele sinta, o que ele sente. É um espelhamento, ele faz um espelhamento.
isso foi construído na infância, porque geralmente o narcisista é filho de narcisista, né? Foi construído nele. O ambiente que foi criado, fatores genéticos. As pessoas cuidaram dele, fator genético. Então, tudo isso. Exato. E ele tem esse vazio. Acha que todo mundo é igual a ele, ele fica sempre lá. Horrível. Mas, gente, compartilha essa live com pessoas que você conhece. Segue a Edilaine Gonçalves. Vai lá no privado dela, faz perguntas. Se tem mais dúvida, busca ajuda, tá bom? Isso. Uma boa noite para vocês. Foi maravilhosa essa live. Muito assunto. A hora passou muito rápido. De você se comprometa para fazer mais live com esse assunto, tá? Prometo que eu vou ficar com você. Porque você percebeu a fome das pessoas, elas precisam. Então, se posicione e supra essa necessidade aí, porque Deus ele quer te usar nessa área, tá bom? Vamos tirar um print? Cheiro pra você. Posso? Eu tiro toda hora. Vamos tirar o print. Eu tiro, vocês tiram, vocês marcam a gente. Como é que faz? Deixa eu tirar os comentários. Ai, gente, faz tanto tempo que eu fiz live que eu tô destreinada, né? Desativei os comentários. Deixa eu tentar tirar um aqui. E quem tirou o nosso print também, marca a gente lá. Marca, isso mesmo. Compartilha essa preciosidade. Por favor, pessoas precisam saber a verdade. A verdade liberta. Cheiro no coração de vocês. Tchau, Divi. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau.